Oi, gurizada! Hoje vamos falar um pouquinho então sobre o solo. A gente viu no vídeo anterior sobre as rochas e minerais um pouquinho sobre o intemperismo, tá? O intemperismo, a gente viu que ele é um processo de transformação e desgaste das rochas, tá? Que vai levar as rochas a se fragmentarem em pequenos sedimentos. Esses sedimentos, eles podem ser compactados, formando as nossas rochas sedimentares, como a gente viu no módulo anterior, e também eles podem se tornar ainda cada vez menores e formarem o nosso solo. O nosso solo, gente, ele não é apenas o lugar onde a gente pisa, onde a gente constrói as nossas casas, as nossas empresas, os nossos comércios, tá? Ele é essencial a toda a vida, especialmente das plantas e dos outros seres vivos, como os fungos, as bactérias e os animais, tá? O intemperismo, ele pode ser causado por fatores físicos, químicos ou biológicos. A gente também já tinha falado um pouquinho sobre os fatores do intemperismo lá nas rochas e minerais. Mas vamos recapitular. O vento, a força das águas e as variações de temperatura, elas provocam a fragmentação dessas rochas. Por isso, a gente chama eles de agentes físicos do intemperismo. Já as substâncias que vão interagir com os minerais presentes na rocha, modificando a estrutura ou a composição química, a gente chama de agente químico do intemperismo, tá? Porque está modificando a estrutura e a composição da rocha. Esse, por exemplo, é o caso da água da chuva, tá? Que ela também pode carregar substâncias químicas presentes na nossa atmosfera, que aí vão reagir com esses minerais da rocha e vão promover a sua transformação. Já quando os seres vivos eles contribuem para o desgaste das rochas, eles são considerados agentes biológicos, tá? Quais exemplos de agentes biológicos a gente tem? As bactérias, os fungos, os animais e as raízes das plantas que podem causar a degradação das rochas. Então vamos falar um pouquinho agora como o nosso solo se formou. Bom, a camada de rochas na superfície da nossa Terra, ela está há milhões de anos exposta a variações de temperatura e ação da chuva, do vento, do gelo, da água dos rios e das ondas do mar. Tudo isso, gente, aos poucos, fragmenta essas rochas e provoca vários tipos de transformação. Foi assim, pela ação desse intemperismo, que lentamente o nosso solo se formou. E é dessa maneira que ele está continuamente mudando todos os dias, mesmo que a gente não consiga ver essa transformação, tá? Os seres vivos, como a gente viu também, eles contribuem para esse processo de transformação das rochas dos nossos solos. As raízes crescendo também em rochas, elas podem ajudar a quebrar elas em partes menores. À medida que morrem, as plantas e os outros organismos, elas enriquecem o solo com matéria orgânica e quando ele se decompõe, o solo se torna mais rico em sais minerais. E outras plantas, então, podem estar se instalando nesse local. Aqui a gente está vendo um esqueminha sobre a formação do solo, tá? Então, primeiro, a gente vai ter os agentes físicos, químicos e biológicos que vão desgastar as rochas e vão fragmentar elas em cada vez pedaços menores. Com o tempo, esses grãos, esses sedimentos, eles vão se acumulando na superfície. A matéria orgânica resultante, tá, da morte de animais, plantas, elas também vão se acumular no solo, tornando esse solo mais fértil, tá? O solo, ele pode ser dividido em camadas, chamadas horizontes do solo. À medida que essas camadas se tornam mais profundas, a quantidade de matéria orgânica presente no solo, ela diminui. E a quantidade de material mineral aumenta, tá? Então, a primeira camada que a gente tem é a camada mais superficial. Ela é rica em detritos de origem orgânica e é onde as plantas vão encontrar os sais minerais e umidade para que elas possam se desenvolver e crescer. A segunda porção que a gente tem é a porção intermediária, que ela está entre a matéria orgânica e as rochas. Ali, ela vai reunir algumas características de cada uma dessas camadas. As mais vermelhas vão ser ricas em compostos de ferro e as mais claras compostas de quartzo.
Por último, a gente tem a camada mais profunda, que apresenta a rocha que deu origem ao solo, que a gente chama de rocha matriz ou rocha mãe. Nessa faixa, a gente encontra ferro, alumínio e outros minerais. E a matéria orgânica, que lá na primeira camada ela era abundante, aqui ela é quase inexistente. Então, vamos ver agora pelo que é composto o nosso solo. O que a gente tem presente no nosso solo? O solo, a gente pode dividir ele em componentes orgânicos e componentes inorgânicos, tá? Os componentes orgânicos é essa foto que a gente tem ali várias minhocas, fungos e bactérias, tá? Então, componentes orgânicos são todos os organismos que vivem no nosso solo, como plantas, animais, fungos e bactérias. Quando esses seres vivos eles morrem, a matéria resultante da sua decomposição ela vai formar o humus. E à medida que esse material ele se decompõe, o humus se transforma em gás carbônico e em sais minerais, que vai deixar o nosso solo cada vez mais fértil. Os componentes inorgânicos, eles são os grãos constituídos por minerais resultantes do desgaste da rocha matriz, ou seja, resultante do intemperismo da rocha matriz. Os sais minerais produzidos no processo de decomposição de seres vivos, além da água e do ar proveniente do meio ambiente, tá? De acordo com o tamanho dos grãos minerais que apresentam, os fragmentos de rochas mais comuns no solo são classificados em areia, silt e argila. Entre esses grãos, há pequenos espaços por onde o ar vai poder circular, permitindo a oxigenação do solo e a respiração das raízes das plantas e de outros organismos que vão estar vivendo nesse solo. A areia, ela tem grãos visíveis a olho nu, que apresentam textura áspera quando estão agrupados e úmidos. O silt, ele tem grãos menores dos que o de areia e textura semelhante à de farinha de trigo. A argila, ela ainda vai ter grãos ainda menores que o de silt, tá? Eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio e a textura é pegajosa quando ela está úmida. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de solo. Os tipos de solo, eles dependem de vários fatores. Do tipo de rocha matriz que o originou, por exemplo, se é a rocha magmática, se é sedimentar ou metamórfica, do clima da região, da quantidade de matéria orgânica que o solo contém, da vegetação que o recobre e do tempo que ele levou para se formar. Em climas secos e áridos, a intensa evaporação da água do solo, que é rica em sais minerais. Com essa evaporação da água, uma camada de sais ela vai ficar depositada na superfície do solo e vai impedir que uma vegetação mais rica se desenvolva. Já em climas úmidos, que a gente tem muitas chuvas, a água ela se infiltra no solo e carrega os sais para as regiões mais profundas. Outra diferença importante é a velocidade do escoamento da água. Você já notou que alguns tipos de solo eles secam logo depois da chuva, enquanto outros demoram muito mais tempo para secar? Pois é, essa diferença, que afeta a fertilidade do solo, é resultado de certas características que permitem a classificação do solo, em vários tipos. Pode-se, por exemplo, classificar um solo de acordo com a proporção entre as partículas de areia, argila ou silt neles presentes. O primeiro solo que a gente vai ver é o solo arenoso. Por que se chama arenoso? Porque ele possui um teor de areia igual ou superior a 70% em relação à argila ou a outras partículas. E, em geral, ele possui pouca matéria orgânica. Esses solos, eles têm a tendência de secarem logo, porque, em geral, eles são muito permeáveis. O que quer dizer permeável, gente? Permeável significa que pode ser atravessado. Nesse caso, como a gente está falando de solo, o solo pode ser atravessado pela água. Então, como eles são muito permeáveis, eles apresentam grande espaço entre os grãos de areia, por onde a água ela passa com facilidade e vai chegar às camadas mais profundas desse solo. Por isso que quando a gente está na praia, a gente sabe que a praia ela é rica em areia. E a gente faz um buraco, tá? A gente tá fazendo um buraco ali, a gente mal coloca a água e a areia parece que já suga a água. Por quê? Porque ela apresenta grandes espaços entre esses grãos de areias, tá?
Os sais minerais que servem de nutrientes para as plantas, eles vão seguir junto com essa água, dissolvido nela. Por isso, os solos arenosos, eles são geralmente pobres em nutrientes, tá? Por isso que a gente não encontra na praia grandes vegetações, grandes plantações, vários tipos de plantas, tá? Porque eles têm poucos nutrientes. Já o solo argiloso, ele predomina partículas de argila, embora a gente tenha também partículas de silt e areia. Os solos são considerados argilosos quando eles contêm de 35% a 60% de argila. Em geral, eles são menos permeáveis que os solos arenosos, tá? A argila, ela é formada por grãos menores que os da areia, e esses grãos, eles vão estar bem ligados entre si. Por isso, eles retêm água e sais minerais em quantidades necessárias para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Mas se o solo, por exemplo, ele tiver muita argila, ele vai acabar ficando encharcado, cheio de poças após a chuva. A gente também tem, por último, o solo humoso ou umífero, tá? Que a gente também chama de solo orgânico, em que a gente tem predominância de material orgânica, ou humus e solos minerais, com predominância de material mineral. O humus, gente, ele ajuda a reter essa água no solo, tornando-o poroso e com boa circulação de ar. E é através do processo de decomposição dos organismos que ele produz os sais minerais necessários às plantas. Os solos mais adequados para a agricultura, eles possuem certa proporção de areia, argila e sais minerais utilizados pelas plantas, além do humus. Essa proporção, ela facilita a penetração da água e do oxigênio que vão ser utilizados pelos micro-organismos e as plantas. São solos que retêm água sem ficar encharcados, tá? Sem criar as poças. Existem plantas que elas conseguem crescer bem em outros tipos de solo. Algumas delas, por exemplo, elas conseguem armazenar rapidamente a água que passa pelo solo, podendo assim crescer em terrenos arenosos que não retêm muita água, que é o caso das palmeiras e os coqueiros que a gente encontra nas nossas praias. O nosso solo, ele tem tudo a ver com a nossa agricultura. A agricultura e a pecuária, elas são duas das principais formas de produção de alimento. Só que nem sempre foi assim. Antes de dominarem essas técnicas, os seres, eles dependiam da caça, da pesca e da coleta de alimentos disponíveis em seu entorno. Eles não estavam acostumados a plantar. Por isso, as sociedades primitivas eram nômades, ou seja, os grupos não se fixavam em nenhum local. Eles iam se estabelecer em uma determinada região e quando os suprimentos que ali existiam acabassem, eles partiam em busca de outro lugar onde a oferta de alimento fosse maior. Então, eles iam se estabelecer, por exemplo, hoje aqui em Canoas, tá? Quando ali acabassem os alimentos e os animais para caça, eles iam ir para esteio e assim subsequente, tá? Com o desenvolvimento da agricultura, a gente tornou viável para o ser humano viver em um local fixo, onde a gente, por exemplo, hoje todos nós moramos em Canoas. Se a gente se mudar de Canoas, não vai ser porque não tem mais alimento. Provavelmente vai ser porque os pais conseguiram emprego em outro local, ou a gente vai ter que se mudar por algum outro motivo, mas não por não ter alimento. Então a migração, ela tornou-se desnecessária e aos poucos a gente foi tendo as primeiras civilizações. Esse aumento da população humana, ele tornou necessário a produção de quantidades cada vez maiores de alimentos, tá? Então, por exemplo, ok, nós não vamos nos mudar de Canoas, mas todos nós concordamos que Canoas é uma cidade enorme, com muitas pessoas, com uma população enorme, então cada vez mais a gente vai precisar de agricultores que produzam esse alimento para a gente. Com isso, a vegetação original das florestas e de outros ecossistemas, ela foi ficando parcialmente destruída. Para quê? Para que a gente possa dar lugar ao cultivo de plantas comestíveis e à criação de animais. Hoje, o desmatamento ele é feito com máquinas, tá? Tratores e serras. Ou com o fogo, que são as queimadas.
Só que essas queimadas, elas causam diversos problemas. O desmatamento em si, ele já causa diversos problemas, tá? Mas quando ele é feito com máquinas e tratores, esses problemas são um pouquinho menores do que com as queimadas. Além disso, muitas vezes a atividade agrícola ela é feita de forma não apropriada. E aí, como resultado depois de alguns anos da produção, os solos eles se esgotam. O que quer dizer isso? Eles não conseguem mais fornecer os nutrientes necessários às plantas e aí essas plantas elas não crescem mais. Então, para preservar o solo e garantir boas colheitas, a gente tem vários procedimentos que são necessários e devem ser orientados pelos profissionais que a gente chama de agrônomos, tá? Os agrônomos, então, eles são especialistas em agronomia, que é a ciência que estuda o cultivo do solo. Então, vamos ver agora alguns desses procedimentos. O primeiro procedimento que a gente vai ver é a aração, tá? Que é arar a terra. Em certos casos, quando o solo está muito compacto e duro, a gente tem que arar, lavrar a terra. A terra, então, ela vai ser mexida, ela vai ser remexida com o auxílio da ferramenta agrícola conhecida como arado. Essa máquina, então, ela vai escavar, cortar e remexer esse solo até que esse solo fique fofo e poroso, permitindo a entrada de ar e de água. Os primeiros arados, eles surgiram por volta de 5.500 a.C. na Mesopotâmia e consistiam em varas de madeira que eram puxadas por bois que abriam fendas no solo para que fosse possível colocar sementes. Por volta do século 3 a.C., os chineses eles tinham um arado com lâminas de ferro que era um pouco mais eficiente. O uso do trator em alguns tipos de solo, ele pode acelerar muito o seu desgaste. Por isso, vem ganhando terreno a técnica conhecida como plantio direto, onde a gente não faz a aração da terra. A semente ela é colocada em pequenos sulcos, tá? Em pequenos buracos, e boa parte da superfície do solo deve ficar coberta com palha seca ou restos vegetais de plantação anterior, o que diminui o impacto da água e da chuva no solo. Depois, a gente tem a calagem, tá? Que é a neutralização da acidez desse solo. É muito importante que o agricultor ele realize a análise do solo antes de iniciar o cultivo. Então, o que ele deve fazer? Ele deve retirar uma amostra e encaminhar ela para laboratórios especializados, que vão identificar as características desse solo e as deficiências que precisam ser corrigidas. Se a análise, por exemplo, ela mostrar que o solo ele é muito ácido, o agricultor poderá aplicar calcário moído para reduzir a acidez. Lembrando, o calcário é uma rocha sedimentar que é formada pelo acúmulo de carbonato de cálcio. Essa técnica, então, ela é conhecida como calagem. Essa acidez do solo, ela impede a reprodução de muitos micro-organismos no solo. Isso prejudica o processo de decomposição da matéria orgânica e vai diminuir a absorção de sais minerais pelas plantas. Fazendo a calagem, então a gente aumenta também a quantidade de cálcio e magnésio, o que vai melhorar a qualidade do nosso solo. Um fator muito importante também é a quantidade adequada de água no nosso solo. Em regiões secas, tá? Onde a gente não tem chuva suficiente para manter esse solo úmido, muitas vezes é necessário regular o suprimento de água por meio de canaletas, esguichos ou outros recursos. A gente chama essa técnica de irrigação. Técnicas de irrigação por canais, elas já eram conhecidas desde o século XV no Império de Songhai, situado onde hoje é a República do Mali, na África. Essas técnicas, assim como a enxada e o arado, foram trazidas para o Brasil, possibilitando que o país se tornasse o maior produtor de açúcar nos séculos 16 e 17 e do café de 1800 a 1930. Outras vezes, ao contrário, é preciso retirar a água que está em excesso, construindo-se valas ou canais de drenagem, tá? Então a gente tem que lembrar que sem água as plantas não crescem, mas com excesso de água a gente diminui a circulação de ar no solo e prejudica a maioria das espécies vegetais. Então, quando a gente tem que retirar essa água do solo, a gente chama de drenagem. Então, a irrigação é quando a gente precisa estar ajudando a suprir esse solo com água, tá?
E a drenagem é quando a gente precisa drenar, retirar essa água do solo. A gente tem também a adubação. A gente viu que a gente pode fazer análises no nosso solo. Então, essa análise, além dela indicar a acidez do nosso solo, ela também pode indicar a necessidade de adubação. Isto é, se eu posso acrescentar sais minerais que estão faltando no meu solo. A adubação, ela é necessária após muitas colheitas, tá? Para que a gente possa repor os minerais que as plantas elas retiram do solo. A adubação, ela pode ser feita com fertilizantes químicos, que vão ser substâncias químicas extraídas de minerais ou produzidas industrialmente, que a gente chama de adubação mineral ou inorgânica. Esses adubos, em geral, eles são uma mistura de substâncias químicas que contêm os principais nutrientes necessários para as plantas, que são nitrogênio, potássio, fósforo, etc. A gente tem também a adubação com restos de vegetais, folhas, galhos, cascas de arroz, entre outros, tá? Farinhas de ossos e estrume de animais, boi, cavalo, porco, galinha, entre outros, que vão se transformar em humus. Essa adubação é a adubação orgânica. Na maioria dos casos, tá? A adubação inorgânica e a adubação orgânica, elas se complementam. A gente também tem dois outros fatores que também ajudam muito, tá? Na nossa agricultura, que são as minhocas, tá? As minhocas, elas são importantíssimas para a fertilidade do solo. Por quê? Porque quando elas abrem caminho, elas comem terra, tá? E os restos vegetais. E aí elas vão construindo túneis e tornam o solo mais poroso e arejado. Com isso, elas vão facilitar a circulação de ar e permitir que a água se infiltre melhor. E assim, as raízes das plantas, elas conseguem oxigênio e água mais facilmente. Além disso, as fezes dessas minhocas, elas produzem uma parte do humus que é rico em sais minerais necessários às plantas, tá? E o humus, como a gente viu, ele serve de adubo para o solo, diminuindo assim a necessidade de adubo químico. Outro fator são as plantas que recuperam o solo, tá? A maioria das nossas plantas, elas retiram o nitrogênio do nosso solo. Com isso, ao longo do tempo, ao longo de vários cultivos, tá? Ao longo de várias plantações, o solo ele vai ficando pobre em nitrogênio, o qual terá de ser reposto por meio de fertilizantes. E aí, geralmente, são os fertilizantes minerais ou inorgânicos, tá? O grupo de plantas conhecido como leguminosas, que são o nosso feijão, a ervilha, a soja, a alfafa, amendoim, ao contrário, eles não tiram o nitrogênio do solo, tá? Em suas raízes vão viver bactérias que são capazes de absorver o nitrogênio do ar e vão transformar elas em sais de nitrogênio, que podem ser absorvidos pelas plantas. As plantas, por sua vez, elas fornecem para essas bactérias o alimento necessário. Por causa das suas características, então as leguminosas, elas podem ser usadas para devolver o nitrogênio ao solo por meio da rotação de cultura. E além disso, após a colheita, folhas e ramos das leguminosas podem ser enterrados no solo para servir de adubo natural, que é a chamada adubação verde. Então, vamos falar por último um pouquinho sobre os pesticidas, tá? Então, além dos agricultores eles terem que se preocupar em fornecer condições ideais para o crescimento e o desenvolvimento das plantas, eles têm que se preocupar também com um problema muito grave, que são as pragas, tá? As pragas agrícolas, elas são organismos como fungos, bactérias e insetos que vão atacar as plantações. Uma das formas que os agricultores eles encontram de evitar esse ataque das pragas é pulverizar pesticidas nas plantações, também conhecidos como os agrotóxicos, tá? Eles são venenos que são capazes de controlar a disseminação dessas pragas agrícolas. A gente tem vários pesticidas, tá? Inseticidas que vão matar os insetos, herbicidas que vão matar as ervas daninhas, fungicidas que vão matar fungos, entre outros. Só que o uso desses pesticidas, ele pode trazer sérios riscos ao ambiente e aos seres vivos, porque eles são carregados com a água das chuvas e vão contaminar o solo e a água dos rios e mares, provocando a intoxicação de vários organismos que vivem nesses ambientes, tá?
Além disso, os pesticidas, eles se acumulam em animais e plantas, contaminando também os seres vivos que vão se alimentar deles. Essas substâncias, elas estão presentes, por exemplo, nas folhas e nas cascas de frutas vendidas nos mercados em geral. E esse é um dos motivos por que é tão importante higienizar bem os alimentos antes de consumi-lo ou até consumir alimentos orgânicos, tá? Diversos estudos eles já vêm comprovando a relação entre os pesticidas e o desenvolvimento de doenças em seres humanos. Por isso que alguns tipos de pesticidas já foram proibidos em diversos países. Só que no Brasil, né, muitos deles ainda têm seu uso liberado, tá? E o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tá? Ele nos informa que os brasileiros consomem atualmente 5 litros de veneno a cada ano, tá? Desde 2008, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Então, segundo o dossiê Abrasco, que é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos in natura consumidos no nosso país, eles estão contaminados por agrotóxicos. Desses, segundo a Anvisa, 28% contém substâncias que não são autorizadas. Então, segundo um levantamento que a Anvisa fez, o pimentão é a hortaliça mais contaminada por agrotóxicos, tá? Segundo a agência, 92% dos pimentões estudados estavam contaminados, seguido do morango, 63%, pepino, 57%, alface, 54%, cenoura, 49%, abacaxi, 32%, beterraba, 32% e mamão, 30%. Então, a gente tem que cuidar, tá, gente, esse uso de agrotóxicos, porque ele também envolve uma série de riscos relacionados à sua aplicação. Então, o contato com esses produtos sem o uso de equipamento de proteção individual, tá? Sem os EPIs, ele pode ao longo provocar doenças graves na pessoa que está aplicando esse veneno. Uma alternativa para o uso de agrotóxico é o controle biológico de pragas. Nesse método, a gente vai introduzir no ambiente organismos que vão se alimentar dessas pragas agrícolas. E a principal vantagem dessa técnica é a redução do uso de pesticidas. Por quê? Porque ela vai evitar riscos associados a esses produtos. Só que, no entanto, o controle biológico ele vai exigir análises especializadas, capazes de determinar os possíveis impactos ecológicos da introdução de novas espécies em um ambiente. Um exemplo de um controle biológico é a introdução de um tipo de vespa em plantações de maracujá, soja e cana-de-açúcar, que costumam ser atacadas por mariposas, tá? O controle biológico de pragas, ele é muito usado na agricultura orgânica, que não emprega fertilizantes nem agrotóxicos, tá? Por isso que os alimentos orgânicos, eles se tornam um pouco mais caros, porque eles demoram mais tempo a ser cultivados, tá? Os agricultores, em geral, eles têm um gasto um pouquinho maior do que os agricultores que usam pesticidas, então por isso que eles se tornam mais caros no nosso mercado. E segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa de Agropecuária, a Embrapa, tá? O controle biológico ele já é utilizado na contenção de pragas no Brasil. Só que o seu uso é muito pequeno quanto ao comparado ao uso de agrotóxicos. E além disso, o Brasil consome cerca de 19% de toda a produção de agrotóxicos do mundo. Então, para concluir, o que a gente estudou, tá? A gente viu que os solos, eles são formados a partir da ação de agentes do intemperismo sobre a rocha-mãe. Os solos, eles são formados por componentes orgânicos e inorgânicos. Eles são classificados de acordo com o tipo de partícula que predomina em sua composição, o que vai determinar suas características. E a gente também viu que a agricultura é uma atividade essencial na produção de alimentos. E para que esse cultivo possa ser feito, é importante que o solo ele tenha condições adequadas e para isso pode ser necessário o uso de técnicas específicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário que a gente pode estar esclarecendo. Beijos e fiquem com Deus!